No tutorial de costura de hoje, nós vamos confeccionar este trocador portátil de bolsa. Super fácil para manusear, a mamãe consegue abrir com uma mão só esses botõezinhos que são bem práticos. Ele é todo confeccionado com plástico cristal pelo lado de fora para proteger de sujar e também com plástico pelo lado de dentro, aonde a gente coloca o bebezinho deitado para trocar. Ele tem um tamanho ótimo, cabe uma criança, eu diria, de até uns 8 meses aqui, tranquilamente, confortavelmente, e ele também é todo estruturado no forrobel para ficar bem confortável para o bebezinho. Essa peça é super simples de confeccionar, não precisa de molde, vou passar todas as medidas e também tem dica imperdível para fazer a costura do viés perfeitinha. Se eu fosse você, eu ficava até o final do vídeo para conferir. Se você ainda não me conhece, eu sou Tati Talhares, seja muito bem-vinda ao meu canal. E aí, vamos confeccionar esse trocador portátil de bolsa, que dá para fazer um kit lindo maternidade com outras peças que já tem aqui no canal? Então vamos lá! Para fazer o trocador de bolsa fácil, nós não vamos precisar de molde, vou passar todas as medidas aqui para vocês agora no plano de corte. Eu tenho aqui o meu tecido principal, que foi matelado no forrobel, tá? Dessa vez eu não estou utilizando a manta R1, mas você pode utilizar a manta R1 200 gramas para fazer essa peça aqui, tá? Eu gosto de deixar ela mais fofinha, olha só, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui a textura do forrobel já matelado. Eu gosto de deixar essa peça bem fofinha para ficar confortável para colocar o bebezinho aqui em cima, tá? Então eu tenho aqui meu tecido principal matelado no forrobel, nas medidas de 30 por 66 centímetros, tá? Nem vai caber aqui na tela, ó. 66 centímetros. E aí, eu cortei também uma vez aqui no tecido plu, tá? Que também pode ser utilizado nesse momento o bagum ou o bagunzinho. Eu nunca utilizei bagum ou bagunzinho para fazer essa peça, mas eu sei que dá para fazer. O tecido plu, deixa eu mostrar para vocês no detalhe. Ele é um tecido que é laminado, plastificado de um lado, ó, ele até estica. E do outro é uma malhinha, tá? É um tecido, tem textura de tecido mesmo aqui do outro lado. E desse lado aqui ele é plastificado. É muito utilizado para fazer fralda ecológica, então eu sei que ele não dá alergia nos bebezinhos para colocar deitadinhos aqui em cima. Não é muito fácil encontrar tecido plu, tá? P-L-U no Brasil, só se você comprar no AliExpress, por exemplo, importado, mas dá para utilizar também o bagum ou o bagunzinho. Só dá uma pesquisada, ver se ele é antialérgico, tá? E aqui, olha só, a gente vai fazer o forro com esse tecido, tá? Eu cortei ele um pouquinho maior do que o tecido principal, tá? Cerca de 1 centímetro maior nas extremidades, pra gente ter uma folguinha de material para trabalhar. E aqui eu também tenho plástico cristal, ainda está no papel, a gente já vai tirar esse papel, para fazer uma proteção externa no nosso tecido principal, tá? Porque o trocador, geralmente a gente coloca ele em cima de superfícies de banheiro público, banheiro de shopping, banheiro de parque, de rodoviária, aeroporto, enfim. A gente não sabe se aquele local realmente está limpo, né? Então, para não sujar aqui o tecidinho, a gente vai colocar o plástico cristal transparente pelo lado externo do trocador. E o tecido plastificado aqui vai ser o forrinho aonde o bebezinho realmente vai deitado. Demais ferramentas e materiais que a gente vai usar, eu estou utilizando aqui 2 pares de botão de ímã com aquele acabamento em rebite dos 2 lados, tá, gente? Eu vou utilizar o botãozinho de ímã porque é muito mais fácil para abrir e fechar a peça com uma mão só. A gente sabe que muitas vezes na hora de trocar a criança, a mãe tá segurando ela
com um braço aqui e com o outro tá abrindo bolsa, tá organizando tudo. Então, para utilizar uma mão só na hora de abrir esse trocador, a gente vai colocar o botãozinho de ímã, mas também dá para fazer com o botãozinho Ritas, tá? Eu não aconselho o barra 80 porque ele é mais forte e aí sim vai ficar difícil de abrir na hora ali de utilizar a peça. Mas o de ímã e o Ritas serve bem, tá? Vou colocar minha etiqueta da minha marca, esse item é opcional, e a gente vai utilizar aqui cerca de 2 metros de viés, aqui eu tô utilizando o viés industrial de 25 milímetros, tá? Eu digo cerca aproximadamente de 2 metros, porque pode ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos, a gente vai arredondar os cantinhos dessa peça, então dependendo do molde que você usar para arredondar, pode ser um pouquinho menos do que isso, tá? Então, não corta ainda o seu viés, deixa ele no rolo, e aí na hora que você for costurar, você já costura ele direto do rolo, tá? Assim você vai ter certeza que não vai estragar material. E aqui eu vou utilizar o pezinho calcador de teflon pra gente costurar o plástico, para não ficar grudando, tá? Existe esse pezinho calcador para a máquina doméstica também, é esse daqui, tá? Ele não gruda no plástico, é uma beleza esse pezinho calcador. E opcional, você também pode, se quiser, colar um papel de seda na mesa da sua máquina de costura, porque assim você consegue manusear o plástico na máquina de costura sem que ele fique grudando na sua mesa, principalmente se for aquelas mesas extensoras de plástico, tá? A mesa de madeira nem sempre vai grudar, mas a de plástico sempre gruda no cristal. Então, uma dica extra aí é você colocar ali um papel de seda na mesa da sua máquina de costura. A primeira coisa que nós vamos fazer vai ser colocar aqui o plástico cristal em cima do tecido principal. Ele vai sobrar aqui alguns pedacinhos, porque a gente cortou maior, tá? Cerca de 1 centímetro em cada lateral. E aí, eu vou clipar essa minha peça, vou usar esses clipes maiores aqui, porque daí eu tenho mais segurança aqui no que eu tô fazendo. Vou clipar esse meu plástico na volta toda do meu tecido principal, e aí eu vou levar lá na máquina de costura e vou passar costurinha de segurança bem na beiradinha de todo o tecido principal para eu fixar o plástico cristal aqui em cima. Depois de costurar a volta toda aqui do plástico cristal no meu tecido principal, eu vou refilar aqui essas sobrinhas que ficaram do meu plástico. Depois de refilar o meu plástico cristal aqui na volta toda, chegou a hora da gente passar a costura de segurança no forro do nosso trocador. E aí você vai pegar o material que você está fazendo o forro, vai posicionar em cima da mesa com o avesso para cima, o direito para baixo, e aí nós vamos colocar aqui o nosso trocador que já está com o plástico posicionado em cima do forro, e aí você vai perceber que vai sobrar também aqui beiradinhas de tecido nas laterais, e tá certo, a gente cortou maior para isso mesmo. E aí você vai clipar novamente essa peça igual a gente fez com o cristal, e vamos passar costura de segurança na volta toda desse material aqui no trocador. Gente, uma forma bem fácil de passar essas costuras de segurança é não passar uma costura inteira na volta toda, tá? No começo, quando a gente não tem prática, acaba tudo saindo do lugar e mesmo com a margem de segurança a gente se atrapalha. Então, o que eu faço geralmente é o seguinte, eu clipo a minha peça e aí eu vou fazendo uma costurinha aqui, corta a linha. Uma costurinha aqui, corta a linha. Outra costurinha aqui, corta a linha. Sempre entre os clips que eu coloquei na peça. E aí depois,
como se fosse um alinhavado falso, sabe? Quando a gente costura roupa. E aí depois eu tiro os clipes e aí sim eu passo uma costura na volta toda com esses alinhavos aqui já prontos. Eu acho que fica mais fácil, tá? Mas aí vai de técnica, vai de gosto, de hábito de cada um, tá bom? E não esquece de fazer nessa hora aqui da costura de segurança um ponto bem largo pra gente não picotar esse material plástico, tá bom? Costura de segurança aqui na parte de trás todinha do nosso forro. Agora a gente vai virar a peça de novo aqui para cima e vamos cortar essas rebarbas aqui do material do forro. Agora o próximo passo, antes da gente começar a aplicar o viés nessa peça aqui que já está com forro e tudo, a gente vai arredondar os cantinhos, tá? Você pode usar qualquer coisa aí de molde. Eu vou usar aqui meu rolo de fita crepe. E aí você vai fazer o seguinte, olha só, você vai vir aqui em um dos cantinhos, pode ser de qualquer um dos dois lados, tá? Vou posicionar aqui o meu rolo de fita crepe bem no cantinho e vou riscar aqui o arredondado. Aí eu vou levar lá na máquina de costura, vou passar a costurinha de segurança bem em cima desse arredondado que eu risquei e depois eu vou refilar bem próximo da costura. Eu vou fazer isso nos 4 cantinhos do meu trocador. Agora, com os cantinhos já arredondados, a gente vai começar a aplicação do viés. Para aplicar o meu viés, eu vou primeiro escolher aonde eu quero que vai ficar a emenda do meu viés. Como a minha estampa aqui é direcional, as minhas raposinhas estão viradas para cá, então eu quero que a minha emenda fique aqui na parte que vai ficar escondida quando o meu trocador estiver dobrado. Então eu vou virar o forro para cima nesse momento e vou começar a aplicação do meu viés bem aqui, tá? Eu quero que a minha emenda fique aqui no meio, então eu vou começar a aplicação do meu viés da seguinte forma: eu vou separar aqui mais ou menos uns 10 centímetros. Vou deixar aqui uns 5 centímetros mais ou menos. Vou deixar aqui, olha só, bem onde eu quero que fique a minha emenda, bem no centro. E aí eu vou começar a minha costura aqui, tá? Vai ficar tudo isso aqui e essa distância de onde eu quero que fique a minha emenda. Vou começar a minha costura bem aqui. O meu viés fechado, tá? Porque essa peça não está muito grossa, não preciso do meu viés aberto. Vou começar a costura de segurança do meu viés aqui, fazendo a volta toda na minha peça, tá? Quando eu chegar aqui do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou parar a minha costura bem aqui, vou fazer a curva e vou parar a minha costura bem aqui. Tá fora da câmera, né? Dei a volta com o viés. Cheguei aqui, vim costurando, vou parar minha costura bem aqui, tá? Logo depois da curva. Então, eu vou ficar com o meu viés dessa forma, ó, com esse vão todo aqui sem costurar. Finalizei aqui a costura de segurança do meu viés. Olha só, gente, eu usei a dobrinha do viés como base para eu passar minha costura, tá? É um pezinho de máquina. E essa dobrinha aqui, ela não tem muito padrão não, tá? Cada marca faz de um tamanho diferente, então você usa um pé de máquina. Se bater na dobrinha do viés da marca que você tá usando, ok, pode usar a dobrinha como base. Se não bater, você usa um pé de máquina, tá bom? Que eu acho que fica uma costurinha de um tamanho bem ok pra gente fazer essa peça. Agora a gente vai fazer a emenda do nosso viés aqui embaixo. Lembra que eu falei que a gente ia ficar com todo esse pedaço aberto? E aqui, olha só, marquei o centro, onde eu quero que fique a minha emenda. E aí, eu passei aqui uns 5 centímetros para lá e 5 centímetros para cá, só para eu ter uma segurança. Agora, como é que a gente vai fazer essa emenda aqui? Eu vou pegar uma tesoura, já para ficar aqui a postos, e vou fazer o seguinte. Vou pegar uma das minhas sobras de viés e eu vou dobrar
exatamente na marquinha que eu fiz, aonde eu quero que fique a emenda do meu viés. Olha só, dobrei aqui, vou pegar a outra ponta e vou fazer a mesma coisa, ó. Vou dobrar as duas, se encontrando exatamente aonde eu quero que fique a minha emenda. Depois que eu fizer isso, eu vou pegar a tesoura e vou cortar mais ou menos uma margem de costura depois da minha dobrinha. Olha só, aqui tá a minha dobrinha, uma margem de costura depois. Aqui tá um pouquinho mais de meio centímetro. Mesma coisa aqui desse lado, ó, vou cortar mais ou menos uma margem de costura. Aí eu vou pegar essa peça aqui, vou dobrar no meio para facilitar. Se você quiser, já coloca um clips aqui para manter ela dobrada. Deixa eu já cortar essas linhas aqui, já vou limpando a peça. E aí a gente vai pegar esse viés, vamos colocar direito com direito, tá? Dobrinhas para fora, direito com direito. Vou abrir as dobrinhas da lateral do meu viés, das duas pontas. E aí eu vou lá na máquina de costura e vou passar uma costurinha reta aqui, bem aonde está a marca da minha dobra, para fazer a emenda desse viés. Emenda feita, agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou pegar esse viés aqui, vou abrir estas costuras. Depois eu vou fechar a costurinha da lateral, mesma coisa aqui. E aí, a hora que a gente... Vou tirar esse clips. A hora que a gente abrir a peça, olha só, nosso viés está emendado exatamente do tamanho que a gente precisa. Eu vou voltar lá na máquina de costura e vou terminar de passar a costura de segurança aqui nessa parte que ficou descosturada. Agora, com o viés todo costurado aqui do lado avesso da minha peça, nós vamos começar a costurar o viés do lado direito da peça. Como que nós vamos fazer essa costura? Eu vou pegar aqui, ó, olha só, vou escolher aqui essa parte para começar a explicação, tá? Eu vou pegar o meu viés e eu vou trazer ele pro lado de cá. Não vou amassar aqui, tá? Eu não vou marcar a dobra aqui, eu vou deixar ele sem marcar a dobra por enquanto. Vou trazer o meu viés pro lado de cá, de forma que ele cubra a costura do meu viés. Olha só, eu tenho aqui duas costurinhas, três na verdade. As duas primeiras são as costuras de segurança, do cristal e do forro, e a outra de baixo é a costura do viés. O meu viés vai vir aqui pra frente para cobrir as três costurinhas, tá? A partir do momento que eu trouxe ele aqui e cobri as três costurinhas, eu vou pegar um clips e vou colocar aqui, tá? E eu vou colocar esse clips de forma que a pontinha dele fique bem alinhada com o final do meu viés. E aí eu vou olhar o que aconteceu aqui atrás. Se o meu clips também ficou bem alinhado com a curvinha do meu viés, com a pontinha aqui, que é a extremidade do meu viés, eu posso costurar, que ele não vai vazar a costura. Aqui, se vocês repararem, olha só, o viés ficou um pouquinho menor do que o meu clips. Então, o que que eu tenho que fazer? Soltar o meu clips e trazer um pouquinho de viés aqui para trás. Porque, de repente, eu trouxe muito viés pro lado direito e ficou pouco lá atrás. E vamos comparar novamente, olha só. Aqui eu tenho clips bem na beiradinha do meu viés. E aqui atrás também bateu bem na beiradinha do meu viés. Quando eu tiver o meu clips posicionado dessa forma, eu posso costurar sem medo aqui, que a minha costura não vai vazar aqui atrás do lado do forro, não vai sair do viés, ou senão eu não vou ficar com um lado muito maior do que o outro na margem de costura, tá? Eu gosto de fazer essa marcação com clips na peça inteirinha. Gente, não tenham vergonha de gastar os clips de vocês clipando viés, tá bom? No comecinho, quando a gente ainda não tá acostumado a olhar, medir só com o olho, vamos usar os clips porque ajuda muito na costura. Vou clipar a minha peça toda e vou levar lá na máquina de costura. E nesse momento, aproveita para pegar aqui a sua
etiqueta e escolher uma parte bem legal onde você quer colocar. E aí você vai encaixar a sua etiqueta embaixo do viés antes de costurar ele. Tá aqui o viés finalizado. Esse é o lado direito da nossa peça. A gente clipou a volta toda e aí a hora que a gente olha atrás, ele não vaza em momento algum da peça. Fica igualzinho dos dois lados, bem bonitinho. E aqui, ó, a nossa emenda. A gente fez a emenda retinha e ela fica assim do outro lado. Espero que esteja focando na câmera para vocês conseguirem ver bem direitinho essa costura. E agora, gente, nós vamos dobrar esse trocador aqui pra gente ver onde vamos colocar os nossos botões, tá? Que os botões é a última coisa que a gente coloca, por isso que a gente tá utilizando o botão com acabamento em repeat, tá? Você vai aqui olhar a sua estampa e escolher qual que é o lado que você vai deixar pra frente e qual que você vai deixar para trás na hora que ele tiver enroladinho. Como a minha estampa é direcional, eu quero que as minhas corujinhas não, que as minhas raposinhas fiquem aqui em pezinhas quando eu fechar a minha peça. Por isso mesmo que eu coloquei a minha etiqueta aqui também. Então, isso quer dizer que essa é a primeira parte que vai ser dobrada, que vai ser enrolada no nosso trocador. Então, eu vou pegar aqui a parte que vai ser enrolada primeiro, vou pegar uma régua e vou medir aqui 16 centímetros, tá? Vou marcar aqui, ó, vou vir bem aqui no cantinho. Aliás, acho que é melhor eu pegar uma régua de quilting por causa do canto arredondado. Ó, eu quero 16 centímetros, tá? Essa minha régua é de 15, mas dá pra eu acrescentar aqui 1 centímetro a mais, ó. 16 centímetros eu vou vir com um alfinete e eu vou colocar bem aqui, ó, introduz ele aqui no viés, só no viés, tá? Cuidado para não furar o resto do material. 16 centímetros aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Vou pegar mais um alfinete, vou medir aqui 15, olha a gambiarra de quem não tem uma régua maior. 16 centímetros, vou vir aqui, vou colocar o alfinetinho aqui. Por que eu fiz isso? Para eu saber exatamente aonde é que eu vou dobrar. Então, eu vou dobrar aqui, olha só. De modo que os meus alfinetinhos fiquem bem na dobrinha aqui da minha peça. Então, eu vou dobrar assim, olha só. Alfinetinho aqui, na dobra, alfinete aqui na dobra. Agora que eu sei que a minha primeira dobra está certa, eu posso só continuar dobrando o resto, ó. Dobrei mais uma vez. Vem alinhando aqui nas laterais para ficar retinho, tá? E a última parte que eu vou dobrar por cima é a tampa do meu trocador. E aí, ele vai ficar nesse formatinho aqui, tá? Vai ficar dobradinho desse jeito. Os alfinetes era só uma base, tá, gente? A partir do momento que eu tenho aqui meu trocador dobrado bem certinho, eu posso tirar esses alfinetes aqui. Se você quiser, como esta peça ainda não tomou forma, vamos colocar aqui um clips de cada lado, só pra gente não perder, que agora a gente vai marcar os botões, tá? Aonde eu gosto de aplicar os botões? Eu gosto de vir aqui, novamente com a minha régua, vou colocar o clips mais pra cima. E eu gosto de marcar aqui, olha só,
6 por 6 centímetros. E aí, é bem aqui que eu vou colocar o botão. Eu venho com a régua, coloco ela aqui, olha só. 6 pareando aqui. 6 pareando aqui e 6 pareando aqui. E é bem na pontinha da régua que eu faço a minha marcação aonde eu vou colocar o meu botão, tá? Mesma coisa aqui do outro lado, tá? 6 por 6 aqui, 6 por 6 aqui. E aí, depois que eu fiz isso, eu venho aqui e furo com o alfinete até vir aqui do outro lado, ó. Até sair ali do outro lado. E aí, eu vou vir com a caneta e vou marcar aqui aonde saiu o meu alfinete também, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar, pegar os meus botões de imã aqui, que estão todos grudadinhos, uns nos outros. Eu vou pegar a minha parte macho, que é essa daqui que tem o pininho e que é bem fininha, e vou aplicar aqui na tampa. Vou tirar esse clips. A calotinha aqui, o rebite, vai ficar para esse lado e o meu macho vai ficar aqui. E a fêmea, que é esse lado que tem o buraquinho e que é mais gordinha, eu vou aplicar bem aqui na outra marcação que eu fiz. E aí, a calotinha vai ficar pro lado do forro, bem atrás aqui, tá? E, gente, olha só, é só uma parte aqui, tá? Vou abrir para mostrar para vocês. A marcação tá aqui, eu vou furar aqui e, ó, coloquei o meu indicador atrás, bem atrás do furo. A calota vai ficar aqui, tá? Eu não vou furar várias partes do meu trocador, eu vou furar só uma. Então, eu vou medir aqui o outro botão do outro lado, vou furar esse material e encaixar os meus botões, levar lá no balancinho e eu já volto para mostrar essa peça pronta. E tá aqui finalizado o nosso trocador de bolsa, o nosso trocador fácil, trocador portátil fácil, totalmente finalizado. Você consegue abrir com uma mão só, vem aqui, abre ele na mesa, coloca o bebezinho aqui. Esses botõezinhos aqui afastados não pegam no corpinho do bebê, por isso mesmo que a gente não colocou um botão só, tá? E aqui o bebezinho troca, depois que terminou, também consegue fechar com uma mão só, principalmente depois que essa peça já pegar forma, ela já vai dobrar praticamente sozinha e já consegue aqui fechar com uma mão só. E assim fica tudo bem arrumadinho na bolsa do bebê. Aproveita essa peça linda de maternidade e faz um kit bem bonitinho com esta outra peça aqui, que é o saquinho organizador feito de tela. Você também pode fazer este mesmo saquinho com outro material, como por exemplo o plástico para colocar roupas sujinhas.